Fala galera, aqui é Leonardo, professor de filosofia. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma videoaula falando sobre Santo Agostinho, né, e a patrística, dentro da patrística. Hoje o tema da videoaula vai ser Creio para compreender. Em latim, né, Credo ut intelligam. Bom, de onde Agostinho tirou essa ideia, de onde veio essa ideia, né? Inicialmente a gente tem que pensar o seguinte: para Agostinho, né, Deus está tentando, né, para a patrística de forma geral, a gente viu isso um pouquinho nos vídeos passados, Deus está tentando comunicar com a humanidade. No entanto, que mandou seu filho, Jesus, para comunicar, né, para trazer a boa nova, a boa notícia para os que aqui viviam. Bom, se a humanidade está tentando comunicar, né, com Deus também, de certa forma, como que a gente vai entender a vontade de Deus? Como que a gente vai compreender Deus? Bom, uma resposta para esse problema, Agostinho traz lá em Isaías, né, o livro da Bíblia que inspira Agostinho. Inicialmente ele vai ler lá assim, olha, diz o profeta Isaías, né, no capítulo 7, versículo 9. Se não acreditardes, não compreendereis. Bom, Agostinho ficou pensando sobre essa frase, né? Se não acreditardes, não compreendereis. Se não acreditardes, não compreendereis. E o que ele chegou à conclusão? Bom, de que é necessário, então, né, crer, acreditar em Deus, crer que Deus existe, que Ele está tentando se comunicar com a humanidade, para em seguida a gente compreender todas as coisas. Gente, ainda não está tão claro para Agostinho, que está se convertendo ao cristianismo, né? De certa forma, ainda não está tão claro para ele a questão da fé e da razão. Mas isso vai clareando aos poucos, né? Conforme ele vai caminhando. E aí a gente pode ver que essa questão, né? A fé, crer, né? E depois justificar essa fé, que é compreender, ok? Isso é muito importante aí para as nossas aulas, isso é muito importante para a gente. Bom, deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. No nosso PowerPoint aí, a gente pode falar então que Agostinho começa a trazer novas reflexões dentro da filosofia, e por isso ele é um filósofo, ele traz novidades. Ele traz para a gente aí a questão do cristianismo oferecer para a humanidade um novo conceito de natureza. Por quê, gente? Até então, aquele conceito grego de natureza, que o mundo era uma harmonia, né? A mente humana vivia em harmonia com a natureza, isso cai por terra. Em Agostinho, então, o novo conceito de natureza, né, ele vem aí da concepção, vamos dizer assim, né, do pecado original. O que é o pecado original, gente? Bom, o conceito de pecado original é um dos conceitos importantes vocês anotarem em Agostinho, tá? Pecado original para Agostinho tem super a ver com aquela passagem bíblica, né, que fala que Deus criou o mundo, não é verdade? Criou o homem, viu que o homem estava sozinho, criou uma mulher, né? Criou Adão, o primeiro homem, e a primeira mulher, Eva. Dentro dessa visão cosmogônica, né, do livro do Gênesis, é um livro simbólico nesse sentido, né? Ele mostra pra gente aí um pouco a ideia de que Adão e Eva, né, são os primeiros pais da humanidade. A gente tem que compreender isso de forma simbólica, não foi exatamente assim, né? Deus não criou o mundo em 7 dias, pode ser 7 bilhões de anos, né? Cada dia de Deus pode ser um milênio, a gente não pode, de certa forma, levar ao pé da letra. Lembra daquela passagem bíblica? A palavra mata, o espírito vivifica. Agostinho, né, ele começa a tentar entender o problema do mal lá no livro do Gênesis, onde Adão e Eva desrespeitam a ordem divina. Adão e Eva pecam, ou seja, de todas as árvores que tinham no paraíso, a única árvore que não poderia ser mexida, vamos dizer assim, era a árvore que continha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore que contém o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela não poderia ser mexida. No entanto, Adão e Eva pecam, né? Eles vão lá, comem do fruto,
influenciados pela serpente, e aí começa o pecado original, porque é a desobediência. E o que seria então, né, o conceito aí para Agostinho de pecado original? Esse desrespeito a Deus é o primeiro erro que a humanidade fez. A palavra pecado tem a ver com errar o alvo, tá ok, gente? Isso é muito importante. Olha o nosso próximo slide aí. A gente está vendo no cantinho da tela, né, aqui falando, olha, para o cristianismo, o erro e a ilusão são parte da condição humana após o pecado original. Então, aquele conceito que eu falei para vocês de natureza dos gregos, ele cai por terra agora. Porque agora esse novo conceito de natureza, né, que é o que? O nosso corpo, ele não é tão bom assim, né? A nossa natureza não é tão boa assim. De acordo com Agostinho, nós teríamos uma tendência para fazer o mal, não é verdade? Porque nossa condição humana, nossa natureza, ela não é tão boazinha assim, né? Apesar de termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, qual diz no livro do Gênesis, mas o ser humano escolheu romper as relações com Deus. Essa escolha de romper as relações com Deus, o pecado original, trouxe para o ser humano uma nova natureza, não é verdade? Bom, para que a gente consiga religar a Deus, né, religar, né, essa palavra religar é ligar de novo, daí que vem a palavra religião. Agostinho, então, começa a perceber essa nova natureza, né? E a pergunta que Agostinho faz é qual? Olha, como, né, sendo seres decaídos e pervertidos, podemos conhecer a verdade? O Agostinho faz essa pergunta, como é que a gente pode conhecer a verdade? Né? E ele mesmo traz a resposta no Tratado sobre a Doutrina Cristã. Ele fala assim, olha, Deus se revelou no passado através dos povos, principalmente através dos filósofos gregos, pois a filosofia antiga consiste em uma nova preparação da alma para capacitá-la à compreensão da verdade revelada. Contudo, dada a limitação da ciência humana e a fragilidade da natureza humana, de sabedoria limitada, faz-se necessária, em primeiro lugar, a fé para a posterior compreensão racional. Bom, gente, o que a gente, né, encerrando essa aula, o que a gente pode tirar dessas conclusões, né? Primeiro, para Agostinho, né, a filosofia, ela, apesar de ter surgido primeiro, ela vem para justificar a fé, né, a nossa fé em Deus, ok? Dentro do cristianismo. E a segunda coisa que é importante, né, essa metáfora aí do homem no paraíso, né, que a gente fala, metáfora dentro da filosofia, porque é uma cosmogonia, né, é um livro simbólico. O Gênesis é um livro que traz, sim, um símbolo. Não é ao pé da letra, a gente não pode levar ao pé da letra todo o livro do Gênesis, ok? E muita coisa está escrita de forma simbólica, porque o ser humano é que escreve a Bíblia, né? Apesar de ser uma revelação divina, inspiração divina, ela é também escrita por homens. Então, para Agostinho, compreender a noção de pecado original, para a gente entender o problema do mal, é super necessário. Ok, galera? Nessa videoaula, então, eu paro por aqui. Agradeço a vocês pelas curtidas, tá ok? Se você gostou, dá um joinha aí pro Leozão. Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula.